Existem pessoas que veem o que outros não conseguem ver. Pessoas que tocam algo além da nossa compreensão. Pessoas que nos alertam sobre o que está por vir e nós as ignoramos até que seja tarde demais. Esta é a história de uma dessas pessoas. Uma mulher que viu o futuro com precisão aterrorizante. Uma mulher cuja visão mais perturbadora foi suprimida, ridicularizada, enterrada sob camadas de negação e medo. Mas agora, décadas após sua morte, suas palavras estão rastejando de volta das sombras. E o que ela viu para o Brasil em 2026 está começando a se desenrolar bem diante dos nossos olhos. Seu nome era Jean Dixon, e se você nunca ouviu falar dela, está prestes a descobrir por que algumas pessoas queriam que ela fosse esquecida. Em 1918, uma criança nasceu em uma pequena cidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Seu nome era Lydia Emma Pinkert, mas o mundo viria a conhecê-la como Jean Dixon. Desde o momento em que conseguiu falar, as pessoas notaram algo diferente nela. Ela dizia coisas que ainda não haviam acontecido, descrevia lugares onde nunca estivera, olhava para estranhos e contava segredos sobre suas vidas que ninguém mais sabia. Sua mãe tinha medo, seu pai estava confuso, mas uma vidente que passou pela cidade viu algo nos olhos da pequena Jean, algo antigo, algo poderoso. A mulher deu à jovem Jean uma bola de cristal e disse à sua mãe que esta criança havia sido tocada por forças além do mundo físico. Disse que Jean veria coisas que abalariam nações. Disse que o dom seria tanto uma bênção quanto uma maldição. E ela estava certa. Conforme Jean crescia, as visões ficavam mais fortes. Ela não apenas pressentia coisas, elas as via, claras como o dia, vívidas e inegáveis. Via eventos antes de acontecerem, via mortes antes de ocorrerem, via convulsões políticas, desastres naturais e tragédias pessoais com uma precisão que desafiava qualquer explicação. Quando ainda era jovem, a notícia sobre suas habilidades se espalhou. Pessoas vinham até ela buscando respostas, buscando esperança, buscando avisos, e ela dava o que via, quisessem ouvir ou não. Em 1944, durante o auge da Segunda Guerra Mundial, Jean Dixon fez uma previsão que cimentaria sua reputação para sempre. Ela disse a um jovem político que ele um dia se tornaria presidente, mas também lhe disse algo mais sombrio. Disse que seria eleito em 1960 e disse que seria assassinado enquanto estivesse no cargo. O nome daquele político era John Fitzgerald Kennedy. 17 anos depois, em novembro de 1963, o presidente Kennedy foi baleado e morto em Dallas, Texas. A nação ficou destroçada, o mundo estava em choque, mas Jean Dixon não estava surpresa. Ela tinha visto acontecer, tinha tentado avisá-lo, havia até contado a amigos e jornalistas sobre a visão anos antes de acontecer. Alguns deles documentaram, alguns se lembraram, e quando o presidente caiu, seu nome explodiu na consciência pública. De repente, todos queriam saber o que Jean Dixon veria a seguir. Ela se tornou um fenômeno. Jornais a entrevistavam, revistas faziam matérias sobre ela, os poderosos e famosos buscavam seu conselho. Primeiras damas ligavam para ela, presidentes a consultavam, estrelas de Hollywood visitavam sua casa em Washington, D.C., esperando um vislumbre de seus futuros. Mas a fama é uma faca de dois gumes, e para cada pessoa que acreditava em Jean Dixon, havia 10 que queriam derrubá-la. Céticos a atacaram impiedosamente, cientistas a descartaram como fraude, mágicos alegavam que usava truques, psicólogos disseram que era delirante. E sim, nem toda a previsão que ela fez se tornou realidade. Ela errou, interpretou sinais incorretamente. Ela mesma admitiu isso. Disse que as visões vinham em símbolos, em fragmentos, em sentimentos que às vezes eram difíceis de interpretar. Disse que era humana, e humanos cometem erros. Mas as coisas que ela acertou eram específicas demais, precisas demais, impossíveis demais de ignorar. Ela previu o assassinato de Mahatma Gandhi, previu a morte do secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, em um acidente de avião, previu o suicídio de Marilyn Monroe,
previu a eleição de Richard Nixon, previu o desastre do ônibus espacial Challenger, previu terremotos, escândalos políticos, débitos de celebridades e conflitos internacionais com uma consistência que fez até céticos convictos pausar. E então, no início dos anos 60, ela viu algo que a aterrorizou mais do que qualquer outra coisa que havia testemunhado. Ela viu o Brasil, e ela viu o ano 2026. Jeane Dixon descreveu essa visão em notas privadas que só vieram à tona décadas depois de sua morte. Ela disse que a visão veio em ondas, como uma tempestade se formando no horizonte. Disse que via o Brasil em um momento crítico, um ponto de virada, uma encruzilhada entre dois futuros radicalmente diferentes. Ela viu um país dividido como nunca antes. Viu ódio se espalhando como fogo. Viu famílias despedaçadas por ideologia. Viu vizinhos se transformando em inimigos. Viu instituições que as pessoas confiavam desmoronando. Viu líderes que mentiam e pessoas que haviam perdido a fé em tudo o que antes acreditavam. Mas havia algo pior, algo que ela lutou para colocar em palavras. Ela viu uma escuridão crescendo, não de fora do Brasil, mas de dentro. Uma força que se alimentava de divisão, que prosperava na raiva, que ficava mais forte cada vez que as pessoas escolhiam o ódio ao invés do entendimento. Disse que essa escuridão não tinha rosto, não tinha nome, não tinha um líder único. Estava em todo lugar e em lugar nenhum. Estava nos corações daqueles que haviam desistido da esperança. Estava nas palavras daqueles que pregavam destruição. Estava no silêncio daqueles que conheciam a verdade, mas não diziam nada. E ela disse que isso aconteceria especificamente em 2026. A maioria das pessoas que ouviram sobre essa visão a descartou. O Brasil dos anos 60 e 70 estava em desenvolvimento. Sim, havia uma ditadura. Sim, havia problemas. Mas a ideia de que o Brasil enfrentaria uma crise existencial em 2026, isso era absurdo. Isso era paranoia. Isso era o delírio de uma mulher que finalmente havia perdido a razão. Então riram, zombaram, enterraram seu aviso sob camadas de ceticismo e desdém. E Jeane Dixon, exausta e de coração partido, parou de falar sobre isso publicamente. Continuou seu trabalho, continuou suas previsões, continuou ajudando aqueles que vinham até ela. Mas a visão sobre o Brasil a assombrou até o dia de sua morte em 1997. Por décadas, seu aviso foi esquecido, perdido no ruído da história, descartado como ilusão de uma suposta vidente que havia sobrevivido à sua relevância. Mas agora, em 2026, algo mudou. Olhe ao redor. Olhe para o que está acontecendo no Brasil agora. Olhe para a raiva, a divisão, a desconfiança, a violência. Olhe como as pessoas falam umas sobre as outras. Olhe como vizinhos que antes se cumprimentavam agora evitam contato visual. Olhe como famílias estão despedaçadas por crenças políticas. Olhe como a verdade se tornou questão de opinião e fatos são armas ao invés de fundações. Olhe para os protestos nas ruas, as manifestações que se transformam em campos de batalha, a retórica que desumaniza qualquer um que pense diferente. Olhe para líderes que alimentam as chamas ao invés de acalmá-las. Olhe para instituições nas quais as pessoas não confiam mais. Olhe para uma paisagem midiática onde todos escolhem sua própria realidade. Olhe para uma nação onde metade da população acredita que a outra metade é o inimigo. Isso soa familiar? Isso corresponde ao que Jeane Dixon viu todos aqueles anos atrás? Em janeiro de 2023, o Brasil testemunhou um ataque às suas principais instituições democráticas. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram invadidos por uma multidão que acreditava que a eleição havia sido roubada. Prédios foram vandalizados, símbolos foram destruídos. A própria essência da democracia brasileira foi atacada. Seja você acredite que eram patriotas ou golpistas, não importa agora. O que importa é isto: aconteceu. Os símbolos da democracia brasileira foram violados. A transferência pacífica de poder, algo que havia definido o Brasil pós-ditadura, foi manchada.
e a divisão só se aprofundou. Hoje os brasileiros estão mais polarizados do que em qualquer momento desde a redemocratização. Estudos mostram que pessoas em lados opostos do espectro político não apenas discordam, elas se desprezam. Elas preferem ver o país queimar do que ver o outro lado vencer. Isso não é normal, isso não é política usual. Isso é exatamente o que Jane Dixon viu, uma nação se devorando de dentro para fora. Mas aqui está o que torna sua visão ainda mais arrepiante. Ela não apenas viu a divisão, ela viu o que viria depois. Ela viu o momento quando os brasileiros teriam que escolher, uma encruzilhada, um ponto sem retorno. Ela disse que chegaria um momento quando um líder se ergueria, alguém que prometeria restaurar a ordem, trazer de volta a glória, tornar tudo grande de novo. E as pessoas, desesperadas e com medo, seguiriam esse líder sem questionar. Dariam liberdades pela promessa de segurança, silenciariam dissidentes pela ilusão de unidade, sacrificariam as próprias coisas que tornavam o Brasil o que era ele, tudo em nome de salvá-lo. E uma vez que isso acontecesse, ela disse que não haveria volta. Agora, pause, respire fundo e pergunte a si mesmo: já estamos nessa encruzilhada? Já começamos a trilhar esse caminho? Jane Dixon também viu outra coisa em suas visões sobre o futuro do Brasil. Ela viu potências estrangeiras observando, esperando e explorando o caos. Viu inimigos que não precisavam disparar um único tiro porque o Brasil estava se destruindo. Disse que a maior ameaça à nação não viria de mísseis ou exércitos, viria dos brasileiros perdendo a fé no Brasil. Ela viu propaganda se espalhando como vírus, viu pessoas incapazes de distinguir verdade de mentiras, viu tecnologia sendo usada para manipular, controlar, dividir, e viu como seria fácil, como as pessoas voluntariamente entregariam suas mentes a qualquer voz que lhes dissesse o que queriam ouvir. No século XXI, as redes sociais fizeram exatamente isso. Algoritmos nos alimentam com conteúdo que confirma nossos preconceitos. Câmaras de eco reforçam nossas crenças. Indignação gera engajamento. Mentiras se espalham mais rápido que a verdade. Adversários estrangeiros exploram essas plataformas para semear discórdia, e nós os ajudamos compartilhando, clicando, enfurecendo-nos em telas ao invés de conversar uns com os outros. Jane Dixon viu isso décadas antes da internet existir, décadas antes do Facebook, Twitter, WhatsApp. Ela viu brasileiros presos em bolhas de sua própria criação, incapazes de ver além de sua própria raiva. E ela chorou pelo que estava por vir. Mas há algo que você precisa entender sobre Jane Dixon. Ela não era apenas uma profeta da desgraça. Ela não via apenas escuridão. Ela também via luz. Ela via esperança. Ela via a possibilidade de redenção. Ela disse que o destino do Brasil não estava selado. Ela disse que o futuro poderia ser mudado. Ela disse que se pessoas suficientes acordassem, se pessoas suficientes escolhessem amor ao invés de ódio, se pessoas suficientes se lembrassem do que realmente importava, a nação poderia ser salva. Ela disse que o poder sempre esteve nas mãos das pessoas comuns, não políticos, não celebridades, não os poderosos, as pessoas. Mas ela também disse que o tempo estava se esgotando, e ela disse que 2026 seria o ano crítico. Vamos falar sobre algumas das coisas específicas que Jane Dixon previu sobre essa era. Coisas que pareciam impossíveis quando ela as disse, coisas que estão acontecendo agora. Ela disse que o Brasil enfrentaria uma crise de verdade. Disse que as pessoas não concordariam mais sobre fatos básicos. Disse que a própria realidade se tornaria contestada. Disse que haveria aqueles que explorariam essa confusão, que usariam mentiras como armas, que convenceriam milhões de que cima era baixo e preto era branco. Hoje, os brasileiros não conseguem nem concordar se uma eleição foi justa, não conseguem concordar sobre ciência básica, não conseguem concordar sobre história, sobre economia, sobre nada. A verdade se tornou tribal, e Jane Dixon viu isso chegando. Ela disse que o Brasil enfrentaria um acerto de contas com seu passado. Disse que velhas feridas seriam abertas. Disse que os pecados da história exigiriam reconhecimento. E disse que a nação teria que enfrentar esses pecados honestamente ou enterrá-los mais fundo e deixá-los apodrecer.
Os debates sobre a ditadura militar, sobre escravidão e suas consequências, sobre desigualdade estrutural, sobre justiça social, tudo isso faz parte do que ela viu. A dor, a raiva, a recusa de olhar no espelho. E ela disse que se o Brasil não pudesse enfrentar sua própria sombra, a sombra o consumiria. Há uma razão pela qual a visão de Jim Dixon foi suprimida, uma razão pela qual foi ridicularizada e descartada, porque se as pessoas a tivessem levado a sério, teriam que agir, teriam que mudar, teriam que confrontar verdades desconfortáveis sobre para onde a nação estava indo. É mais fácil rir de uma vidente do que ouvir uma profeta, mas a profecia não se importa se você acredita, ela se desenrola independentemente. Jim Dixon fez mais uma previsão sobre o Brasil que poucas pessoas se lembram. Ela disse que no tempo da maior escuridão, uma escolha se apresentaria. Disse que os brasileiros teriam que decidir que tipo de nação queriam ser. Disse que haveria vozes clamando por violência, por vingança, pela destruição de inimigos, e haveria outras vozes, mais silenciosas mas não menos poderosas, clamando por misericórdia, por compreensão, pelo trabalho árduo de curar. Ela disse que o destino do Brasil não estava selado. Ela disse que o futuro poderia ser mudado. Ela disse que se pessoas suficientes acordassem, se pessoas suficientes escolhessem amor ao invés de ódio, se pessoas suficientes se lembrassem do que realmente importava, a nação poderia ser salva. Ela disse que o poder sempre esteve nas mãos das pessoas comuns, não políticos, não celebridades, não os poderosos, as pessoas. Mas ela também disse que o tempo estava se esgotando, e ela disse que 2026 seria o ano crítico. Só o que é isso? Então aqui está a pergunta. Qual voz você está ouvindo agora? Quando você vê alguém que discorda de você, o que sente? Raiva, desprezo, o impulso de atacar? Ou sente curiosidade, o desejo de entender, a disposição de encontrar terreno comum? Quando você consome notícias e informações, está buscando verdade ou confirmação? Está desafiando suas próprias bilhenças ou reforçando-as? Você é parte da divisão ou parte da solução? Jim Dixon acreditava que cada indivíduo tinha poder. Acreditava que a consciência estava conectada. Acreditava que quando pessoas suficientes mudassem seus corações, o mundo inteiro mudaria com elas. Ela disse que o destino do Brasil não seria decidido em Brasília. Seria decidido em salas de estar e locais de trabalho e escolas e igrejas e cafés. Seria decidido em 1 milhão de pequenos momentos quando as pessoas escolhessem compaixão sobre crueldade, verdade sobre conforto, coragem sobre medo. E ela disse que o tempo para escolher era agora, especialmente em 2026, não amanhã, não no ano que vem, não quando as coisas ficarem ruins o suficiente, agora. Porque uma vez que o ponto sem retorno é cruzado, não há como voltar. Vamos falar sobre o que acontece se a visão mais sombria de Jim Dixon se tornar realidade, se o Brasil continuar neste caminho, se a divisão se aprofundar, se o ódio crescer, se as instituições colapsarem. Ela viu conflito civil, não uma guerra com lados claros e uniformes e campos de batalha, mas algo mais confuso, algo mais insidioso, vizinho contra vizinho, comunidade contra comunidade, um lento desmantelamento do tecido social até que não houvesse nada mantendo a nação unida. Ela viu violência se tornando normalizada. Viu extremismo de todos os lados alegando estar defendendo a liberdade enquanto a destruíam. Viu propaganda tão eficaz que as pessoas não conseguiam reconhecê-la. Viu uma geração crescendo sem nunca conhecer paz, sem nunca conhecer unidade, sem nunca saber o que o Brasil um dia foi. Ela viu o sonho brasileiro morrendo, não por causa de inimigos estrangeiros, mas porque os brasileiros o mataram eles mesmos. E nas cinzas, ela viu algo surgindo, algo que não conseguia nomear completamente. Uma nova ordem, um novo sistema, mas não aquele que os fundadores da democracia brasileira imaginaram, não aquele pelo qual milhões lutaram e morreram para proteger. Ela viu correntes, não visíveis, mas correntes ainda assim, as correntes do medo, as correntes da conformidade, as correntes de render liberdade pela ilusão de segurança.
Ela viu um Brasil que existia apenas em nome, uma casca vazia, um fantasma do que um dia foi. Isso é inevitável? Isso é destino? Há alguma maneira de impedir? Jim Dixon acreditava que havia, mas também acreditava que a janela estava se fechando e que 2026 era o ano crítico. Ela disse que a chave era lembrar o que o Brasil deveria ser. Não perfeito, não sem pecado, mas uma ideia, um experimento, uma promessa de que pessoas de todas as origens poderiam viver juntas, governar a si mesmas, buscar felicidade e construir algo maior do que qualquer indivíduo. Ela disse que os brasileiros haviam esquecido essa promessa. Eles a deixaram ser enterrada sob cinismo e ganância e guerra partidária. Eles trocaram visão por conforto, princípio por poder, unidade pela satisfação de estar certo. Mas ela disse que a promessa ainda estava lá, esperando, esperançosa, chamando qualquer um disposto a ouvir. E ela disse que se pessoas suficientes se lembrassem, se pessoas suficientes estendessem a mão através da divisão, se pessoas suficientes escolhessem amor sobre ódio, a visão da escuridão poderia ser evitada. Mas requeria coragem, coragem real, a coragem de admitir quando você está errado, a coragem de perdoar quando você foi ferido, a coragem de trustar quando a confiança foi quebrada, a coragem de esperar quando a esperança parece tola. Ela disse que os heróis que o Brasil precisava não usariam capas ou carregariam armas. Seriam pessoas comuns, que simplesmente se recusariam a ceder à escuridão. Pessoas que escolheriam bondade em um mundo de crueldade. Pessoas que falariam a verdade em um mundo de mentiras. Pessoas que construiriam pontes em um mundo de muros. Ela disse que essas pessoas eram a única esperança do Brasil. Você é uma delas? Deixe-me contar algo específico que Jim Dixon previu para o Brasil em 2026. Algo que parecia completamente absurdo quando ela disse. Algo que está acontecendo agora, neste exato momento. Ela disse que haveria um evento. Um momento que definiria o ano. Não conseguiu descrever com precisão o que seria. Disse que aparecia em sua visão como um flash de luz, depois escuridão. Depois, um silêncio ensurdecedor. Disse que quando acontecesse, todos saberiam. Seria inegável, seria inesquecível. E ela disse que depois deste evento, o Brasil teria que escolher seu caminho. Poderia escolher o caminho da reconciliação e cura, ou poderia escolher o caminho da vingança e destruição. Não haveria meio termo, não haveria zona cinzenta. Seria uma escolha binária, e teria que ser feita rapidamente. O que é este evento? Está chegando? Já aconteceu? Estamos no meio dele agora mesmo? Jim Dixon não podia dizer com certeza, mas disse que os sinais estariam lá. Disse que as pessoas sentiriam. Disse que haveria um senso de urgência, um peso no ar, uma sensação de que algo fundamental estava mudando. Você sente isso agora? Você sente que estamos em um ponto de virada, que o que acontecer nos próximos meses determinará o destino do Brasil para as próximas gerações? Se sim, você não está sozinho. Milhões de brasileiros sentem o mesmo. O peso, a urgência, a sensação de que estamos à beira de algo monumentalmente significativo. E Jim Dixon viu isso, 70 anos atrás. Ela viu este exato momento, este exato sentimento, esta exata encruzilhada. E ela nos deixou um aviso. Escolham sabiamente. Deixe-me contar sobre a última conversa que Jim Dixon teve sobre sua visão do Brasil. Foi em 1996, um ano antes de sua morte. Ela estava velha, frágil, seu corpo falhando. Mas sua mente estava aguçada. Um amigo a visitou e perguntou se ela ainda acreditava que o Brasil enfrentaria sua maior crise em 2026. Jim olhou pela janela por um longo tempo. Então disse algo que seu amigo nunca esqueceu. Ela disse: "Eu vi dois futuros para o Brasil em 2026. Em um, o Brasil se despedaça e leva grande parte da América Latina com ele, criando instabilidade que ressoa por décadas. No outro, o Brasil atravessa o fogo e emerge como um farol de esperança, mostrando ao mundo que democracia pode sobreviver até mesmo à sua maior ameaça. Ambos os futuros são reais. Ambos são possíveis. A pergunta é: qual deles eles escolherão criar?" Seu amigo perguntou:
Qual você acha que eles escolherão? E Jeanne Dixon sorriu, um sorriso triste e conhecedor, e disse: isso depende de você. Não de presidentes, não de políticos, não dos ricos e poderosos. De você, de mim, de cada pessoa que está viva agora. Ela disse que somos todos profetas. Estamos todos criando o futuro com cada escolha que fazemos, cada palavra que falamos, cada ação que tomamos, cada pensamento que pensamos. Ela disse que a profecia mais poderosa é aquela que cumprimos através de nossas próprias escolhas. Então, que profecia você está cumprindo? Que futuro você está criando? Quando você acordar amanhã, quando interagir com as pessoas, quando consumir mídia, quando tomar decisões grandes e pequenas, você está criando o futuro sombrio ou o futuro luminoso? Está adicionando a divisão ou a cura? Você é parte do problema ou parte da solução? Jeanne Dixon disse que o tempo da escolha estava chegando. Estou aqui para dizer que o tempo da escolha é agora. Não é algum evento futuro distante. É este momento, este dia, esta conversa. Você está na encruzilhada que ela viu, e você tem que escolher qual caminho tomar. Um caminho é fácil. É pavimentado por autojustiça e raiva, e o conforto de culpar todo mundo. Leva ao futuro sobre o qual ela alertou. O futuro que já está começando a se desenrolar. O outro caminho é difícil, é rochoso e íngreme e solitário. Requer que você seja melhor do que quer ser. Requer que você ame pessoas que preferiria odiar. Requer que você construa pontes que preferiria queimar. Mas leva ao futuro que ela esperava. O futuro onde o Brasil se lembra de si mesmo, onde a humanidade evolui, onde a luz vence. Qual caminho você está tomando? Antes de fecharmos, quero compartilhar uma última coisa que Jeanne Dixon disse. Uma última peça de sua profecia que nunca foi publicamente discutida até agora. Ela disse que no tempo da maior crise do Brasil, haveria sinais. Eventos que pareciam aleatórios, mas eram na verdade conectados. Padrões que emergiriam para os que soubessem olhar. Disse que esses sinais seriam como migalhas de pão, guiando os que estivessem prestando atenção em direção à verdade. Ela disse para observar momentos quando o impossível acontecesse. Quando o impensável ocorresse. Quando coisas que nunca deveriam se alinhar de repente se alinhassem. Disse que esses momentos não eram coincidência. Eram marcadores. Sinais de que a linha do tempo estava mudando. Que a profecia estava se manifestando. Olhe para os eventos dos últimos anos no Brasil. As polarizações extremas, os ataques às instituições, as crises políticas sucessivas, as divisões que parecem intransponíveis, os debates que se transformam em batalhas, a sensação constante de estar à beira do abismo. São esses eventos aleatórios ou estão conectados? Estão se desenrolando de acordo com um padrão? São os sinais que Jeanne Dixon nos disse para observar? E se são, o que isso significa? O que acontece a seguir? Ela não diria. Disse que o futuro além da encruzilhada estava obscurecido. Disse que dependia inteiramente da escolha que a humanidade fizesse. Disse que mesmo ela não podia ver além daquele momento de decisão. Mas ela disse isto: o que quer que venha a seguir será permanente. Não haverá volta. A escolha que fizermos agora ecoará através de gerações. Determinará não apenas o destino do Brasil, mas o destino de toda a América Latina. Porque o Brasil, para melhor ou pior, tem sido uma força dominante moldando a América Latina moderna. Se o Brasil cai na escuridão, todo o continente sente. Se o Brasil escolhe a luz, todo o continente se beneficia. As apostas não poderiam ser maiores, e o relógio está correndo. Jeanne Dixon passou sua vida tentando nos avisar. Ela pagou o preço por isso. Ridículo, escárnio, desprezo, exaustão. Carregou o peso de saber o que estava por vir e ser incapaz de convencer pessoas suficientes a se importarem. Mas ela nunca desistiu. Mesmo em seu leito de morte, ainda estava tentando acordar as pessoas. Ainda estava tentando dar-lhes as ferramentas para mudar o futuro. Ainda acreditava que a humanidade valia a pena salvar.
Ela acreditou em nós, mesmo quando não acreditávamos em nós mesmos, mesmo quando provávamos seus medos corretos repetidas vezes. Ela ainda acreditava que poderíamos escolher diferente. A questão é, você acredita? Você acredita que uma pessoa pode fazer diferença? Você acredita que suas escolhas importam? Você acredita que o amor é mais forte que o ódio? Que a verdade é mais poderosa que a mentira? Que a esperança pode sobreviver na noite mais escura? Porque é isso que é preciso: crença. Não fé cega, não otimismo ingênuo, mas o tipo de crença que exige ação. O tipo de crença que diz, mesmo que as probabilidades estejam contra nós, mesmo que a escuridão pareça esmagadora, mesmo que estejamos cansados e assustados e não saibamos o que fazer, ainda vamos tentar, ainda vamos lutar, ainda vamos escolher a luz. Essa é a crença que Jeane Dixon tinha. Essa é a crença que ela está pedindo que você tenha agora. O Brasil está em uma encruzilhada. Não é metáfora, não é exagero, é realidade. E a escolha que for feita nos próximos meses determinará o destino de gerações. Você será parte dessa escolha? Você tomará uma posição? Fará sua voz ser ouvida?